A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, eu estava aqui pensando, como que será que está o coração de cada irmão aqui? Às vezes a gente está num ambiente desse, ouve tantas músicas, tantos, como são chamados, louvores, mas às vezes tem um peso no coração da gente, a gente está com uma tristeza, com uma preocupação, está precisando de uma palavra, de uma oração. Como está o seu coração? Eu quero iniciar então a mensagem desta noite com esses dois focos. Esse primeiro, e logo depois de eu ter orado pelos irmãos, um segundo foco. Então, se você está aqui e está precisando de uma oração, enquanto eu estiver orando, mantenha a sua mão levantada. Deus, que conhece o seu coração, há de tomar você pela mão e vir ao encontro da sua necessidade. Ó Deus, nosso Pai, estamos aqui, mas Tu conheces os nossos corações, os nossos sentimentos, quais são as preocupações ou os temores que nos afligem. Principalmente, Senhor, para aqueles que estão enfermos, estão lidando, Senhor, com um tratamento de saúde preocupante. Ó Deus, aqueles que estão em conflito em família, que está com algo tão pesado e precisando do Teu socorro. Por Tua misericórdia, Senhor, estende a Tua mão e socorre cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Outra pergunta. Se Jesus voltasse agora, você tem certeza de que iria para o céu? Você tem certeza de que está salvo? Porque se você não tiver certeza de que está salvo, significa que você possa imaginar que esteja perdido. Ninguém quer dizer isso, que está perdido. Mas quando uma pessoa não está salva, significa que ela está perdida. Agora imaginem, estamos no culto, estamos na igreja, participando de tantas reuniões, e ainda estamos perdidos. Muitos membros de igreja têm dúvida da sua salvação. E olha que nós estamos num lugar que nós dizemos que é a casa de Deus, a casa do Pai. Neste texto de Lucas, capítulo 15, os versículos de 1 a 32, nós temos aí o quê? Nós temos, o pessoal diz que é a parábola do filho pródigo. E nós sempre olhamos para o filho pródigo como aquele que estava perdido. Mas muitos de nós nunca imaginamos que o filho que ficou na casa do pai também estava perdido. Daí a minha pergunta: você está aqui, está na casa do pai, você está salvo ou está perdido? Esse texto aí conta a história da ovelha perdida, da moeda perdida, e não do filho perdido, mas dos filhos perdidos. Eu queria pontuar com os irmãos o motivo por que Jesus contou essas parábolas, qual é o pano de fundo de Jesus tê-las contado. Se os irmãos prestarem atenção, em Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus
Quem? Todos os publicanos e todos, quem? Que coisa, hein? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e todos os pecadores para o ouvir. Não é interessante que Jesus exercesse um fascínio, que ele atraísse os pecadores? Por que será que os pecadores eram atraídos por Jesus? E aqui diz todos os pecadores. E aí, nesse pano de fundo, tem aqueles que não se achavam pecadores e que censuravam Jesus porque os recebia. O versículo 2, Lucas 15, 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Você é pecador? Jesus quer receber você hoje. Você não tem certeza de que é salvo? Logo em seguida, lá em Lucas 19, vai contar a história de Zaqueu. E lá vai dizer em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Você está meio perdido? Jesus quer encontrar você, quer dar rumo, sentido para a sua vida. E aí, em Lucas 15, 3, tem um motivo porque Jesus contou a parábola, ou a sequência, como pano de fundo, que Jesus contou essa parábola, porque ele recebia pecadores e porque ele foi censurado por receber pecadores. Então, são muitas mensagens, muitas ideias que podemos tirar daí, mas eu quero pontuar, destacar apenas algumas. A primeira, sobre a casa do Pai, é que na casa do Pai há alimento. Eu acredito que todo mundo aqui conheça a história do filho pródigo, que ele pediu que o pai desse a parte dele na herança, e ele foi para bem longe, lá desperdiçou tudo, ficou na pior, e aí foi apacentar porcos, e desejava comer da comida dos porcos, e aí ele se lembrou de que na casa do pai tem alimento. Na casa do pai há alimento. Lucas 15, 17. Então, caindo em si, enquanto a pessoa não cai em si, ela não percebe que ela está faminta, que a alma dela está se alimentando de alimento de porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Você está com fome espiritual? Talvez seja porque você esteja longe da casa do Pai. Ou quem sabe até esteja na casa do Pai, mas esteja perdido. O filho, que é chamado de filho pródigo, lembra-se de que a comida está na casa do Pai. Você, meu irmão, minha irmã, que tem se afastado da casa do Pai, não tem como se alimentar fora da casa do Pai. Você precisa vir à casa do Pai, que é lá que tem alimento. Na casa do meu Pai, todo mundo tem alimento.
Se você está morrendo de fome espiritual, se sua alma está vazia, é porque você não está se alimentando da casa do Pai. Segundo lugar, o filho mais velho estava perdido mesmo na casa do pai, ou perto da casa do pai. Muito interessante isso, que não é só aquele que foi para longe da casa do pai, até mesmo aquele que ficou na casa do pai também se perdeu. Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa de quem? Do pai, ouviu a música e as danças. Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Aquele crente que fica aborrecido com alguma coisa que acontece na igreja e quer se afastar da igreja. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aquele filho que estivera tanto tempo na casa do pai, ele alimentava sentimentos de acusação contra o pai, de rejeição do irmão, como veremos mais à frente. Então, pelas atitudes dele, a gente pode dizer que, apesar de estar na casa do pai, ele estava perdido. Qual foi, então, o pecado do filho mais novo? 3. Lucas 15, 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Você sabe o que significa essa frase finalzinha, essas duas palavras, a fazenda? Em outra versão diz, os seus haveres. Eu estava pesquisando esse texto para trazer a mensagem, e eu me surpreendi que o que está escrito lá é a sua vida. Ton bion. A sua vida. No original está assim. Aquilo que era a vida daquele pai, ele reparte com seus filhos. Repartiu entre eles a sua vida. E aí, o primeiro pecado dele é a exigência do pai da antecipação da sua herança, que até muitas vezes a gente acha que ele não devesse fazer isso, mas naquela época tinha direito sim, ok? Mas ele então quer antecipar isso. O segundo pecado dele é que ele se afastou da casa do pai e foi para o mais longe possível. Quantos crentes vivem pedindo as bênçãos de Deus, a antecipação das bênçãos, mas quando Deus dá essas bênçãos, ao invés dele permanecer com o pai, ele é para longe, se afasta. Lucas 15, 13, a primeira parte. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Queria ficar longe, queria administrar, dirigir a sua própria vida, não queria que o pai, como se diz popularmente, pegasse no seu pé. O outro pecado dele é que ele viveu uma vida irresponsável. A segunda parte do versículo de Lucas 15, 13. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Meu irmão, minha irmã, o que é que você tem feito daquilo que Deus lhe tem dado? Que você vai para fora, sai da igreja, vai viver a sua vida.
como se aquilo fosse seu direito desperdiçar, porque aqueles bens eram do pai. Isso me faz lembrar de Belsazar, aquele rei que pegou os vasos sagrados, os objetos sagrados, para beber, para luxúria. E na mesma hora apareceu uma mão na parede que dizia: o seu reino foi contado. Você foi pesado numa balança e foi achado em falta. O seu reino foi contado. E naquela mesma noite, Belsazar morreu e Dario assumiu o governo da Babilônia. Muitos crentes estão perdendo a vida, porque estão sendo irresponsáveis com aquilo que o Pai lhes dá. Eles pensam que é só deles, e eles querem viver bem longe do Pai. E o pecado do filho mais velho? Vocês já pararam para pensar qual foi o pecado do filho mais velho? Porque apesar de ele estar em casa, ele estava perdido, apesar de estar na casa do pai, mesmo, vamos agora contemporaneizando aqui esse texto, mesmo estando na igreja, estava perdido. Lucas 15, 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Isso que é crente, né? Crente santo mesmo, né? Que faz tudo. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vocês percebem o que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, como já vimos, ele tinha ressentimento contra o pai. O Senhor nunca me deu nada. Olha só. Ele acusava o pai injustamente e mentiu. Olha Lucas 15, 12. E ele, o pai, repartiu por quem? Por eles. Eles quem? Os 2 filhos. Como nunca me deste nada? O pai pegou o que era direito de um e o que era direito do outro e deu para ambos. Cada um recebeu o seu direito, com um diferencial. O filho mais velho recebia o dobro do que o outro recebia. O primogênito recebia o dobro. E o cara de pau aqui disse que o pai nunca deu nada para ele. Lembrem-se que o repartiu entre eles seus haveres, a sua vida, aquilo que era a vida do pai. Ele reparte. E ele repartiu por eles, não foi só para o que foi para longe, não. Para o que ficou perto. E aí ele acusa o pai, o ressentimento dele com o pai, de dizer que o pai nunca havia lhe dado nada, nem um cabrito. Como assim? E ele repartiu por eles a fazenda, isto é, a sua vida. Agora, a única diferença é que o filho mais novo desperdiçou tudo. Foi para longe. Não consta que o filho mais velho tenha desperdiçado tudo. Porque ele mesmo disse isso. Esse teu filho desperdiçou tudo. Em Lucas 15, 31,
Olha só. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Estão percebendo? Que além do pai ter repartido aquilo que era o direito do filho mais velho, o filho tinha acesso a tudo que pertencia ao pai. O pai tinha deixado tudo nas mãos dele. Então ele estava mentindo, estava acusando o pai, e ele estava sendo ingrato para com o pai, porque ele recebeu porção dobrada. Tudo que o pai tinha estava nas mãos dele, mas ele tinha ressentimentos contra o pai e contra o irmão. Crente amargurado. Crente que está na igreja, mas sempre está acusando alguém. Sempre está transferindo sua culpa para alguém. Olha o versículo 30. Eu quero ver se vocês descobrem um detalhe aqui. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Qual é a primeira coisa que nós percebemos aqui? Quem consegue me dizer aí? Ele não chama o irmão de irmão. Este teu filho. A história do Éden, irmãos. A mulher que tu me deste. Tu és o culpado disso. Quantas vezes, irmãos, queremos responsabilizar Deus? Não assumimos nossas próprias culpas, nossos próprios erros. E ainda temos ressentimento contra os nossos irmãos. O filho estava na casa do pai, mas vivia um coração amargurado. Ressentimentos contra o pai e contra o irmão. Por quantos anos aquele filho guardou isso no seu coração? O que é, meu irmão, que você está guardando no coração de ressentimento? Vamos acabar com isso. Vamos tirar isso do coração. A pessoa que tem esse tipo de atitude era como se ela tivesse perdida. No caso, esse filho aqui é a indicação de que, apesar de estar na casa do pai, todas as benesses do pai, mas ele estava perdido. Coração amargurado, sem alegria. Não podia se alegrar. Se você, meu irmão, minha irmã, não está se alegrando, então você precisa de ver onde é que você se perdeu. Como Jesus recomenda à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, onde caíste. Onde foi que você caiu? E aí, vem a quinta lição principal, porque é uma lição principal desdobrada em tantas outras, que é o amor e a compaixão do Pai. Eu fico impressionado o modo amoroso com que o Pai trata tão o pródigo, o fujão, o irresponsável, mas que volta, como também como trata o filho que está em casa, mas amargurado. Ele guardou aquilo no coração. Tu repartiste, deste para ele e nunca me deste nada. Quanto tempo ele guardou isso no coração? Quanto tempo você está guardando alguma mágoa, ressentimento? Liberte-se disso, meu irmão, minha irmã. Não esteja perdido na casa do Pai. O amor e a compaixão do Pai. Lucas 15, 31. Então o pai lhe respondeu. Então lhe respondeu o pai. Como é que o pai o chama? Meu filho. Meu filho.
amor puro. Meu filho, tu sempre estás comigo, eu reconheço isso. Você não foi para longe, você está sempre na minha casa, mas você está perdido. Tudo que é meu é teu. Verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai não acusou o filho mais velho da atitude dele. O pai estava apenas se defendendo e explicando o motivo porque teve aquela atitude. Então a gente percebe que os dois filhos se perderam, mas o pai tratou a ambos com o mesmo amor. Então não importa, meu irmão, minha irmã, se você se perdeu porque foi para longe, se você se perdeu porque se afastou da casa do pai. Não importa que se você se perdeu apesar de estar na casa do pai. O pai quer tratar você hoje como filho. Quer abençoar você, quer dar uma nova direção para a sua vida, e quer que você se sinta amado, que você se sinta filho dele. Você precisa dizer no seu coração: sou filho de Deus, sou filha de Deus, Deus me trata como filho, como filha. Eu queria que você pudesse receber esse amor do Pai. Não importa se você estava longe da casa do Pai, se você estava dentro da casa do Pai. Mas que você possa ser tratado nesta noite, ou tratada nesta noite, com o amor com que o Pai tratou aqueles dois filhos, pois é assim que Ele quer tratar você também. Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar. Por isso eu iniciei esta mensagem perguntando: se Jesus voltasse hoje, se você tem certeza de que iria para o céu. Para não acontecer que, de repente, alguém esteja aqui, nunca se afastou da casa do Pai, mas também nunca foi salvo. É membro da igreja, mas não é salvo. O Pai quer tratar você com amor e quer tratar você como filho. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Tu que conheces o coração de cada um de nós, e as atitudes, Senhor, que nos afastam de Ti, não importa se estejamos longe da igreja ou dentro da igreja, mas que Tu nos perdoes, Senhor, e que, ó Deus, nesta noite Tu nos trates como trataste os dois filhos, tanto que foi para longe e voltou, quanto que estava em casa, mas estava perdido. Que Tu nos trates como Teu Filho, perdoando-nos dos nossos pecados, e com o Teu amor nos reconduzindo à comunhão contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.